Olá, pessoal, vamos dar sequência, então, ao estudo do sistema cardiovascular. Nós já falamos, né, que o coração é o centro desse sistema, é ele que vai bombear o sangue por dentro de vasos, e nós vamos estudar, então, um pouquinho mais detalhadamente agora como que esse processo acontece. Vamos falar um pouco sobre o ciclo cardíaco, o momento em que o coração, então, está exercendo o seu papel. Então, o ciclo cardíaco é esse padrão que nós temos, que é repetitivo, de contração e relaxamento das câmaras, desse músculo cardíaco, das cavidades cardíacas. Então, o momento da contração, nós vamos chamar de sístole. E o momento que ele estiver relaxando essa musculatura, nós vamos chamar de diástole. Então, tentem memorizar, né? Sístole contrai, diástole relaxa. Tá? Sístole, diástole. Tranquilo? Então, esse movimento repetitivo de contração e relaxamento que nós chamamos de ciclo cardíaco. Então, para você ter uma ideia, o coração ele funciona mais ou menos assim, a ação dele. Ele bombeia em duas etapas. Então, começa com a contração dos átrios, direito e esquerdo, quase ao mesmo tempo. Então, está aqui o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, os dois praticamente contraem ao mesmo tempo para empurrar o sangue para onde? Para os ventrículos. E na sequência, ocorre o quê? Contração dos ventrículos. Só que o direito e esquerdo, 0,1 a 0,2 segundos logo depois, então, da contração do átrio. Certo? Então, os átrios contraem mais ou menos ao mesmo tempo, e aí, 0,1 a 0,2 segundos, um pouquinho mais tarde, é que vai haver a contração aqui dos ventrículos, certo? Não esquecendo que o sangue está aqui do lado direito, aquele que veio do corpo, e vai ser levado aqui pelas artérias pulmonares até os pulmões e vai retornar do lado esquerdo ao átrio esquerdo, já oxigenado. Então, o sangue está aqui do lado esquerdo, que vai sair pela artéria aorta, é aquele sangue arterial, então rico em oxigênio. Vamos só lembrar aqui um pouquinho a questão do próprio coração, lembrar do músculo cardíaco. Você deve lembrar do primeiro ano, que estudaram biologia celular, das células estriadas cardíacas. Então, elas são diferentes da musculatura que é associada ao esqueleto, né, da musculatura estriada esquelética. Então, é um músculo bem específico, próprio do coração, em que as células são estriadas, mas elas têm poucos núcleos e elas têm uma conexão, umas junções entre elas. Então, tanto esses discos intercalares, quanto aquelas junções gap, junções hiato que tem entre as membranas celulares. Então, é um tecido muscular bem próprio do miocárdio, do músculo cardíaco. Certo? Então, o que vai acontecer? Nós vamos visualizar que no momento que vai enchendo, então, essas cavidades, o sangue veio do corpo e veio aqui dos pulmões, ele vai encher, ele vai exercer uma pressão sobre essas válvulas, que nós vimos lá, que são as válvulas atrioventriculares. Então, a partir do momento que isso aqui fica bem cheinho, pesadinho, ele vai fazer com que essas válvulas se abram e vai escoar para dentro dessas cavidades, dentro dos ventrículos, certo? E aí, quando ocorrer a contração dos ventrículos, o sangue já estiver preenchendo essas cavidades aqui, ele vai forçar esse sangue a tentar retornar para o átrio. Mas lembre que quanto mais você forçar do lado ventrículo em sentido ao átrio, ele vai fechar ainda mais as válvulas. Então, em princípio, não deve ter retorno, porque vai, então, haver essa pressão aqui contra a válvula atrioventricular. Mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer com que ocorra uma pressão em direção à saída aqui pelas artérias. Então, nós temos aqui, lembra das válvulas semilunares aqui, tanto nas artérias, na base das artérias pulmonares, quanto aqui atrás, né, aqui a artéria aorta, quanto aqui na artéria aorta. Então, o sangue, quando contrai, ele vai forçar a abertura das válvulas semilunares e vai para os vasos. Tranquilo? E aí, seguindo para lá, vai ficar murchinho aqui e vai estar com uma pressão menor, permitindo novamente que ocorra, então, o esvaziamento dos átrios para os ventrículos, e assim por diante. Para ter uma ideia, quantas vezes nós fizemos isso, né, por minuto, numa pessoa adulta, normal, em repouso, é cerca de 75 batimentos por minuto, certo? E cada ciclo dura 0,8 segundos, certo? Para você ter uma ideia aí, 0,5 a parte da diástole e 0,3 na sístole. Então, quer dizer, 0,8 segundos no momento em que ele faz esse movimento aqui. Então, se você talvez já tenha feito isso muitas vezes, né? Tentou palpar, né, no seu pulso, nós vamos falar depois dos vasos, em que você sente então, essa pulsação. Então, você pode fazer essa contagem, né,
pressionando os 2 dedos, né, o indicador do médio, sobre essa região, próximo ao pulso, em que você vai fazer você pode fazer uma contagem, né? Não pressiona muito, mas pode fazer uma contagem de quantos batimentos estão por minuto. Então, normalmente, são 75 batimentos a cada minuto, se você não estiver fazendo nenhuma atividade ou nada disso acontecer. Certo? E assim, então, aqui já expliquei, então é basicamente isso. Lembra dessa questão aqui do enchimento, né, esvaziamento dessas cavidades. Então, o ciclo cardíaco como um todo. E vai ser basicamente dessa forma aqui. Né? Então, enche os átrios, escoa para os ventrículos e saem depois por artérias, tanto aqui a pulmonar, quanto quando o sangue estiver aqui desse lado, pela artéria aorta. Percebam então o funcionamento aqui das válvulas, certo? Então o sangue não consegue retornar depois que ele passa daquele ponto. Então, tanto entre átrio e ventrículo, quanto entre ventrículo e artéria. Tranquilo? Então, o sangue sempre chega ao coração por veias, aqui as 2 veias cavas, aqui do lado esquerdo as 2 veias pulmonares, então chega ao coração, vem por veias, até os átrios. Quando sair dos ventrículos, sai por aqui, por artérias. Artérias pulmonares do lado direito, artéria aorta do lado esquerdo. Tranquilo? Lembrando que o coração tem essa parte mais musculosa, mais musculoso do lado esquerdo, que vai gerar uma pressão maior do lado esquerdo do que no lado direito. Algumas disfunções que podem ser atribuídas, né, a esse ciclo, a esse movimento, né, de sístole e diástole, quando tiver alguma alteração, se não estiver dentro do padrão, nós chamamos isso de arritmias. Então, o coração, ele pode tanto estar acelerado, né, uma frequência, um número maior por minuto, quanto em algumas situações pode acontecer o contrário também. Ele está com batimentos um pouco mais lentos em relação ao padrão que a gente tem, né, o padrão lá dos 75 batimentos por minuto. Então, o que proporciona, por exemplo, um ataque cardíaco, fazer com que acelere o coração? Então, a gente sabe que se subir escada, correr, fazer qualquer atividade, a gente já consegue perceber, né, perceptível, um aumento dos batimentos por minuto. Então, nós chamamos esse momento de taquicardia. Mas também algumas doenças podem acarretar essas arritmias, né, no caso, aceleração do coração. Algumas situações como anemia, que, né, não está sendo, digamos, cumprindo o papel suficiente de transporte de oxigênio, então, está com o volume globular, glóbulos vermelhos muito baixo, uma situação de anemia, quando a pessoa está com febre, ou ela tem alguma disfunção das suas glândulas tireoides, que são essas glândulas que nós temos aqui no pescoço, né, quando tem uma glândula que está produzindo demais hormônios na tireoide, então ela pode ter uma aceleração do batimento cardíaco também, e em alguns casos, alguns tipos de medicamentos podem fazer aceleração. E lógico que associado a esses problemas, nós temos também a condição da própria genética da pessoa, de ter, de repente, já um padrão um pouco mais acelerado natural, mas a questão da ansiedade, bem provável que vocês já passaram por isso em vários momentos, ansiedade, estresse, né, em relação a várias situações do cotidiano, e lógico que as pessoas, especialmente as que são mais de idade, elas começam a apresentar, né, algumas doenças cardíacas. Excesso de álcool, tomar muito café, alguns outros de medicamentos, drogas de modo geral, tabagismo pode acelerar também, e mesmo a hipoglicemia, então quando você está com pouquinho açúcar no sangue, né, que você deixou de comer por muito tempo, ele pode dar uma acelerada para circular mais rápido o sangue para poder suprir, né, essa necessidade das células. Tranquilo? Então, algumas disfunções, alguns termos que talvez vocês ouçam aí no dia a dia, é importante saber o que se trata. Então, taquicardia é quando há uma aceleração em relação àquele padrão lá dos 75 batimentos por segundo. E o contrário, como eu falei, a bradicardia, quando os movimentos estão mais lentos, ou seja, no geral, abaixo aí de 40, 50, até 60 aí, quando está com um número menor, né, de batimentos em relação ao padrão. Então, muitas vezes a pessoa já tem isso meio que de família, né, uma coisa mais natural, mas quando a pessoa ela se torna atleta, ela tem assim, bom preparo físico mesmo, né, alto nível de aptidão física, você pode perceber também que ela fica lá mais próximo dos 50, 60 em repouso. Então, é bem interessante, né? Isso é uma adequação ao longo do tempo do sistema cardiovascular. Quando a pessoa está fazendo, né, meditação, durante o sono, né, então ela pode também ter um número de batimentos um pouco mais, digamos, desacelerado, um pouco mais lento em relação ao padrão.
Também, lógico, assim como no caso das taquicardias, as bradicardias pode ser efeito de algum medicamento. Então é só ficar mais, digamos, um pouco esperto, né, se isso acontece em situações que não estão muito previstas aí. Nosso coração, ele, como eu falei, é um músculo especial. Então, o músculo cardíaco é diferente do esquelético, e ele tem, então, todo aquele padrão de células, né, com conexões, né, que a gente chama entre as membranas, né, de junções gap, que permitem, então, uma conexão bem íntima entre essas células do músculo cardíaco. Então, você já deve ter ouvido falar, né, que o músculo cardíaco, ele consegue contrair e ditar seu próprio ritmo. Então, ele faz essa contração sístole diástole, o ciclo cardíaco, por controle próprio dele, a não ser que tenha alguma disfunção, e aí entra lá na taquicardia ou bradicardia, senão ele dita o seu próprio ritmo. E onde que ocorre, então, o início desse momento aí da contração? Como se fosse acender, né, uma faísquinha para que ocorra, então, a transmissão aí da contração ao longo do músculo cardíaco. Então, observe aqui o lado direito, na região do átrio direito. Então, essas células que compõem essa região aqui, que nós vamos chamar de nó, ou nodo sinoatrial, é nesse local que nós vamos dizer que existe o que a gente chama de marca-passo. Então, são células um pouco diferentes do restante das células do músculo cardíaco, em que nela começa o que a gente chama de potencial de ação. Esse potencial de ação é como se fosse uma descarga elétrica, um início de um potencial elétrico. Nós vamos estudar melhor essa questão de potencial elétrico lá no sistema nervoso, porque os neurônios funcionam dessa forma. Quando ocorre uma mudança, né, na polaridade das membranas celulares desse local. Então, por enquanto, eu quero que vocês pelo menos consigam visualizar o seguinte, que é nessa região dessas células que inicia o que a gente chama desse potencial de ação, que é esse momento que vai, então, fazer com que as células, de modo geral, do coração se contraiam. Então, o nódo sinoatrial é que é um marca-passo, que vai ditar o ritmo do coração, em sístole, diástole. E quando essa potencialização, esse início da contração começa, perceba que ele vai seguir por esse septo de uma forma mais rápida, mas ao mesmo tempo ele vai também já estar sendo distribuído para todas as células do entorno. Então, inicia a contração aqui, mas segue como um rastro de pólvora, né, bem rapidinho, pelo septo e pela ponta aqui do coração, pela extremidade, mas também ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ele vai distribuindo esse sinal para todas as células vizinhas também, de modo que o coração consiga contrair os ventrículos de uma forma bem sincronizada. Tá? Então, marca-passo é essa região aqui do nó, o nódo sinoatrial, no átrio direito do coração. Então, só vai haver alteração desse ritmo por influência externa, e aí é o sistema nervoso, o sistema endócrino, que pode estar, então, gerando essa interferência. Se você visualizar, muitas vezes, né, algumas cirurgias, né, às vezes eles retiram, né, fazem transplante do coração, enfim, a gente sabe que pode, digamos, reanimar, fazer com que esse músculo volte a contrair. E se você retirar o coração, né, de um animal, de uma pessoa, e colocar dentro de uma solução fisiológica, né, uma solução vital, digamos assim, um líquido, um pouquinho de salino, ele vai continuar pulsando por um tempo, até gastar toda a energia que ele tem. Então, mesmo fora do corpo, ele consegue fazer o movimento de contração e relaxamento, porque tem essa origem, né, o marca-passo no próprio músculo cardíaco. Vocês talvez já tenham até feito, né, mas é mais comum as pessoas um pouco mais de idade fazer, você perceber que tem algum problema cardíaco, ou até mesmo exame de rotina, fazer o que a gente chama de eletrocardiograma. Então, o que significa, né, aquele exame que é feito lá, então, no médico cardiologista? Então, é aquele sinal que eu falei, que é o potencial de ação, que vai gerar essa corrente elétrica entre as células cardíacas, que pode ser detectado na superfície do corpo. Então, ele enche de eletrodozinho, né, no peito, né, no corpo, e ele vai sair, né, como resultado, um gráficozinho como esse, que é o tal do eletrocardiograma. Certo? Ele vai detectar essas mudanças no momento que está acontecendo aquela passagem do sinal elétrico, lá do nódo sinoatrial, do átrio, depois do átrio para os ventrículos e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia de como se interpreta esse gráfico aqui, nós temos esses três momentos. A onda P, uma onda que é essa aqui grande, que é alta, né, uma maior amplitude, que é o QRS, e uma onda T. Então, vejam, esse momento aqui corresponde ao momento que está passando o sinal do nó sinoatrial para os átrios. Esse momento aqui. Esse pico aqui, que é o QRS, ele ocorre
na contração do ventrículo como um todo, na hora que o sangue realmente sai do coração para os vasos, para as artérias. E esse momento T é aquele momento que o coração está dando aquela relaxada para poder se recuperar, digamos assim, que a gente chama de fase refratária, para depois iniciar o outro ciclo. Então, nós temos no gráfico, né, no eletrocardiograma, uma sequência de momentos como esse. Então, o que o médico observa, né, o profissional de saúde observa quando ele vê um eletrocardiograma? Se há alteração, né, tanto na amplitude quanto no distanciamento aqui dessas ondas. E aí ele pode detectar problemas cardíacos e fazer novas investigações até descobrir qual é o real problema do músculo cardíaco. Tá? Então, o eletrocardiograma é utilizado aí para detectar alterações desse ciclo cardíaco. Mais ou menos dessa forma. Então, olha só. Então, vai enchendo o átrio direito e já começa a encher o átrio esquerdo. Percebe? Então, esse primeiro momento aqui que nós falamos, aquela primeira onda. Quando estiver cheios, lembre que o sinal elétrico está passando aqui. Ele vai do nó sinoatrial agora para o septo e para as pontas. E vai fazer com que ocorra, então, o enchimento dos ventrículos. Tá? Então, vai esvaziar os átrios e encher os ventrículos. E nesse momento, olha aqui, então, percebo que aqui é aquela segunda onda, que é onde vai ocorrer a contração do ventrículo como um todo, certo? Aí vai esvaziar o ventrículo e depois segue a onda P, quando isso aqui já estiver acontecido, né? Quando esvaziar aqui. Terceira onda, que é a onda P. Então, é mais ou menos essa ideia aqui. Tranquilo, gente? Então, sístole contrai, diástole está relaxando. Enche primeiro os átrios, passa para os ventrículos. Isso em relação ao fluxo sanguíneo. E o sinal elétrico inicia aqui do lado direito, no nó sinoatrial, vai passando isso para todas as direções, mas especialmente de uma forma mais rápida, primeiro no septo e nas extremidades. Então, aqui mostra, né, como ocorre essa contração tão rítmica aí e o ciclo cardíaco como um todo. Tranquilo? Então, no próximo momento, nós vamos falar agora do sistema de vasos sanguíneos. Até daqui a pouco.